professor, eu vou falar um pouco sobre o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. O devido processo legal ele rege toda a base do direito processual penal, pois dessa forma ele consegue garantir que todos os outros direitos que estão previstos em normas constitucionais e no Código de Processo Penal sejam assegurados tanto ao autor como ao réu. Sendo assim, ele é a base de todos os outros direitos. Dessa forma, ele vai ter dois segmentos principais: um material, que vai regir o direito penal, e um processual, que é considerado também procedimental. Vale ressaltar que esse direito do devido processo legal, ele vai garantir todos os outros direitos que eu vou mencionar daqui para frente, como o contraditório, o juiz natural e imparcial, a publicidade. Já o contraditório, ele vem para respeitar que todas as provas que são ali apresentadas tenham direito de a outra parte respondê-las, sendo assim garantindo esse direito que é tão importante tanto para o autor como para o réu, para que não fique nenhuma ponta solta durante todo o processo. Para finalizar esse trio de direitos processuais penais, eu vou falar um pouquinho sobre a ampla defesa. A ampla defesa vem para assegurar o direito do réu de se manifestar durante todo o processo jurídico. Vale ressaltar que esse direito ele pode ter duas possibilidades. A primeira, feita por um advogado, que caso não esteja respeitando o processo e não esteja fazendo, segundo o magistrado, uma boa defesa do réu, o magistrado pode sim pedir a troca desse advogado para que o réu tenha toda a plenitude de seu direito. Ou existe uma outra possibilidade, que é a autodefesa. O réu, durante o processo jurídico, pode manter algumas teses de defesa e assim defendendo ele próprio. Sobre o princípio da presunção de inocência, o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O princípio da presunção de inocência não só abrange o momento da sentença, de modo que o juiz não pode condenar o acusado sem a convicção da culpabilidade, para além de toda a dúvida razoável, mas também exige que seja tratado como inocente até o momento de sua condenação. Já o indúbio pro réu significa que, na dúvida, o juiz deve optar pela solução mais favorável ao acusado. Dessa forma, havendo duas interpretações acerca de determinado tema, deve-se optar pela mais benéfica. Se a prova colhida gerar dúvida quanto à autoria, o réu deve ser sobre. Boa noite, meu nome é Emily. Vou falar sobre o princípio da verdade real. No processo penal, vigem o princípio da verdade real ou verdade material, segundo o qual o julgador deve buscar a verdade dos fatos como eles efetivamente ocorreram, não se contentando com a verdade formal que consta nos autos. Isso significa que o juiz possui um papel ativo na produção de provas, podendo determinar a realização de diligências que entender necessária para o esclarecimento do caso, mesmo que não requerida pelas partes. O objetivo é evitar que um inocente seja condenado ou que um culpado seja absolvido por uma falha na produção probatória, garantindo uma decisão mais justa e alinhada com a realidade dos acontecimentos. A vedação das provas ilícitas, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 56, estabelece que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Essa é uma garantia fundamental que visa proteger o cidadão contra os abusos do Estado na persecução penal. A prova ilícita é aquela obtida com a violação de normas de direito material ou de garantias constitucionais. Exemplo é a inviolabilidade de domicílio, o sigilo das comunicações ou a integridade física e moral do indivíduo. Bom, em outra teoria é a teoria dos frutos da árvore envenenada, derivada da vedação constitucional. Ela está prevista no artigo 57, inciso 1 do CPC. Determina que a ilicitude da prova originária contamina todas as provas que dela derivarem, ou seja, se uma prova é obtida ilegalmente, todas as outras que foram descobertas a partir delas
também são consideradas ilícitas, portanto, é inadmissível no processo. A ponderação entre os princípios, a verdade real não é absoluta. O princípio da verdade real não é absoluto e se encontra limites nos direitos e garantias fundamentais do acusado. A busca pela verdade não pode ocorrer a qualquer custo, atropelando os direitos dos assegurados pela Constituição. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a vedação das provas ilícitas prevalece sobre o princípio da verdade real. Isso significa que, mesmo que uma prova ilícita seja capaz de demonstrar a culpa do réu, ela deverá ser desentranhada do processo e a condenação não poderá se basear nela. A mensagem do ordenamento jurídico é clara. O Estado deve investigar e punir os crimes, mas sempre dentro dos limites da legalidade e do respeito aos direitos fundamentais. A seguir, apresenta algumas decisões relevantes que ilustram como os tribunais têm aplicado a ponderação entre a busca da verdade e a vedação das provas ilícitas. Nesta decisão, o STJ reafirma que a mera fuga do suspeito para o interior de sua residência ao avistar a polícia não constitui por si só fundada razão para o ingresso forçado no domicílio sem um mandado judicial. Reconhecida a ilegalidade da invasão, todas as provas obtidas em decorrência delas são consideradas nulas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, o que leva à absolvição do réu. Nesse sentido, o princípio da publicidade se classifica de duas maneiras, como mediata ou imediata, sendo considerada publicidade mediata aquela em que toma-se ciência dos atos processuais a partir da divulgação dos meios de comunicação. E a publicidade imediata é aquela em que as partes do processo estão inseridas e estão em contato direto com os atos processuais. Temos ainda as classificações para o princípio da publicidade em absoluta ou restrita. A absoluta ocorre quando a população em geral tem acesso aos atos processuais. Já a restrita é exatamente naqueles casos em que os atos processuais demandam um interesse social ou a necessidade de resguardo da intimidade de uma das partes. O princípio da motivação dos atos judiciais. Vamos lá. Quanto ao princípio da motivação dos atos judiciais, ele tem relação direta com a necessidade de que o magistrado, ao proferir uma sentença, seja capaz, é imperativo que ele seja capaz de fundamentar essa decisão em elementos de prova e na importância e na justificativa de por que tais elementos são considerados relevantes e fundantes para a tomada da decisão. Nesse sentido, nós temos a classificação da motivação dos atos judiciais em função endoprocessual da motivação e função extraprocessual da motivação. Em relação à função endoprocessual da motivação, ela está diretamente relacionada às partes envolvidas no processo, onde ele precisa fundamentar de forma exata, com o maior nível de exatidão possível, em que elementos de provas a decisão foi fundamentada, para garantir que aquela decisão esteja embasada em elementos que foram expressos ao longo do processo, sob pena de impugnação da referida decisão. Já quando se trata da função extraprocessual da motivação, essa está diretamente relacionada à sociedade como um todo, uma vez que esse magistrado precisa fundamentar essa decisão de forma bem embasada, bem fundamentada, dizendo as razões da sua decisão e por que, já no tocante à função extraprocessual da motivação, essa está diretamente relacionada à sociedade como um todo, né? Uma vez que, nesse contexto, o magistrado vai precisar fundamentar a sua decisão
dizer os motivos pelos quais aquela decisão foi tomada, de modo que a sociedade se sinta contemplada no sentido de que esse magistrado exerce o seu poder decisório em favor de toda uma coletividade. Agora, quanto ao princípio do duplo grau de jurisdição, este é um princípio que trata das decisões que podem ser revistas por órgãos de graus superiores, ou seja, são aquelas que podem sofrer algum tipo de recurso e serem revistas por órgãos acima daquele que proferiu a decisão que sofreu o recurso. Agora, quanto ao princípio da vedação do bis in idem, esse é um princípio que representa uma garantia ao acusado frente ao poder punitivo do Estado, fazendo com que ele tenha um tipo de segurança quanto a não ser acusado pelo mesmo crime duas vezes dentro do mesmo processo. Lembrando que não configura bis in idem quando o acusado responde pelo mesmo crime tanto na esfera criminal quanto na civil e na administrativa. Em diversos julgados sobre esse princípio, sendo um deles o do STJ em um agravo em recurso especial, quanto a um caso de homicídio qualificado e homicídio, e no recurso apontava para uma relação de bis in idem, e o STJ acabou por comprovar o não provimento do recurso por apontar que não há uma relação de bis in idem dentro do homicídio qualificado e feminicídio, uma vez que o homicídio qualificado possui caráter subjetivo, enquanto o feminicídio possui caráter objetivo, uma vez que uma condição para configurar o feminicídio é justamente a vítima ser do gênero feminino. Agora, quanto ao princípio da economia processual, este é um princípio interligado com o princípio da celeridade e da duração razoável do processo, e tem como objetivo afastar a atividade jurisdicional desnecessária e evitar desperdiçar esforços com atos de pouca valia dentro do processo. Vou falar sobre o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade estabelece que a persecução penal ela é uma função pública e um dever inafastável do Estado, devendo ser exercida obrigatoriamente por órgãos oficiais, como a Polícia Judiciária e o Ministério Público. Esse postulado assegura que a repressão ao crime e a busca pela justiça não fiquem à mercê da iniciativa ou vontade da vítima. Também tem o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade ela serve como parâmetro de legitimidade para as medidas do poder público. Sua aplicação exige a observância de 3 subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido restrito. Na esfera penal, manifesta-se sobre o enfoque da proibição do excesso que protege o cidadão contra intervenções estatais abusivas e a vedação da proteção deficiente, que impõe ao Estado o dever de não ser omisso na tutela dos direitos fundamentais. Também vou falar sobre o princípio da obrigatoriedade, que é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade, que determina que, uma vez verificados os indícios de autoria e prova da materialidade de uma infração penal, o Estado é obrigado a exercer o jus cuniendi, havendo uma justa causa. A instauração do inquérito e o oferecimento da denúncia eles são imperativos. Embora a obrigatoriedade seja a regra, o ordenamento jurídico moderno admite exceções, como o acordo de não persecução penal. Meu nome é Ana Cecília e eu vou explicar sobre a boa-fé processual. A boa-fé processual no direito processual penal também está presente, apesar dela estar mais presente ainda no direito civil, ela também está presente no direito processual penal. E refere-se à boa-fé objetiva, que analisa o comportamento das partes, que é a lealdade, e não a intenção interna, de uma forma subjetiva, porque a boa-fé impede condutas protelatórias de litigância e de má-fé e a ocultação de provas. No direito processual penal, ela se aplica na vedação ao comportamento contraditório, onde a parte não pode alegar uma nulidade a qual ela própria deu causa ou agir de forma incoerente com seus atos anteriores. E também se aplica a proibição do abuso de direito, que é o uso de recursos ou medidas protelatórias com um único propósito de prejudicar a outra parte ou atrasar o andamento do processo. O STF entendeu que a boa-fé decorre do devido processo legal e é uma condição para um processo justo. É firme o entendimento de que a boa-fé objetiva deve ser observada em todas as áreas do direito, incluindo o processo penal. Em relação ao princípio da identidade física do juiz, ele está previsto no artigo 399, inciso 2º do Código de Processo Penal, e estabelece que o magistrado que
presidiu a instrução deve ser o mesmo a proferir a sentença. O objetivo é garantir a imediação, permitindo que o juiz que teve contato direto com as testemunhas e o réu utilize essas impressões para formar o seu convencimento. Porém, o STF e o STJ, em suas jurisprudências, consolidaram que esse princípio não é absoluto. Algumas exceções são admitidas na aplicação analógica do CPC. Do CPC porque o Código de Processo Penal não detalhou as exceções. Com isso, os tribunais aplicam subsidiariamente o Código de Processo Civil para permitir que o outro juiz sentencie nos casos de convocação para tribunais superiores, licença, promoção ou remoção para outra comarca ou vara, aposentadoria ou morte e férias. O desrespeito a esse princípio, sem uma justificativa legal, em regra, gera nulidade relativa, podendo ter um prejuízo concreto ou uma divergência. O prejuízo concreto é para que o processo seja anulado, a defesa deve demonstrar que a troca do juiz causou um prejuízo real ao réu. E a divergência é que existem decisões isoladas e doutrinas que defendem a nulidade absoluta. Alguns casos específicos da jurisprudência em relação a isso é a carta precatória, que, se uma prova ou interrogatório for realizado por carta precatória em outra comarca, não há violação ao princípio, pois a lei admite essa divisão de atos instrutórios. Outro caso específico na jurisprudência é o juiz auxiliar, que a sentença proferida por juiz em regime de mutirão ou auxílio, desde que fundamentada, costuma ser mantida pelos tribunais.